Hoje, o preço do apoio do Centrão são algumas centenas de milhões de reais em emendas. Mais cargos de segundo e terceiro escalão, alguns ministérios da cidadania, talvez o da saúde, talvez o da educação, a recriação de alguns novos também, tudo diferente do que o Bolsonaro dizia que ia fazer na eleição. Mas o que o Centrão vai querer na semana que vem? O que o Centrão vai querer se o Bolsonaro perder o índice de aprovação? Olá, pessoal! A partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, pessoal, se vocês por acaso passaram pelo noticiário político nesses últimos dias, vocês sabem que o assunto é só um: as idas e vindas, acordos e traições nas eleições para as presidências da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Melhor que muita série, né, galera? O único problema é que é de verdade. Vocês vão se lembrar, a gente fez vídeo aqui no canal. Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal declarou que uma possível tentativa de reeleição de presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura seria inconstitucional, como prevê a Constituição, portanto, e o regimento interno das duas casas. Com essa decisão, os atuais presidentes, o Rodrigo Maia na Câmara e o Davi Alcolumbre no Senado, que tinham a esperança de poder continuar no poder, tiveram que articular de última hora a sucessão. A regra é clara, né, galera? Quer dizer, no Brasil a regra nem sempre é clara, mas nesse caso rolou. Começou então toda uma articulação em torno das presidências das duas casas. O governo federal, que andava com pouco prestígio, principalmente na Câmara, a relação conturbada aí do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, viu uma oportunidade de ganhar aliados no Congresso. Mas a gente precisa pensar, por que mesmo que essas eleições internas, na qual só votam os congressistas, são tão importantes para todo mundo? Elas são importantes porque cabe aos presidentes de cada uma das casas o poder de pauta. A pauta, o poder de escolha do que vai ser discutido e decidido. Lembra que quando a gente falou da presidência do STF, a gente também falou sobre o poder de pauta? Aliás, falando em presidência do STF, quem assistiu o discurso do ministro Luiz Fux, atual presidente, do lado do Bolsonaro, criticando o negacionismo e falando de um post, de um discurso que o próprio Bolsonaro compartilhou nas redes sociais dele? Pois é, né, gente? O Bolsonaro é de máscara, quietinho. O que o Bolsonaro não faz conosco? Faz a gente elogiar o João Dória, elogiar o Luiz Fux. É isso todo dia. Enfim, quem tem o poder de pauta é quem decide o que vai ser discutido e votado e, portanto, tem um enorme poder nas mãos. O Poder Executivo, por exemplo, pode enviar diversos projetos de lei para o Congresso, mas se esses projetos não forem pautados, não forem escolhidos para discussão, não vão a lugar nenhum. O presidente da Câmara tem outra atribuição muito importante, que é que vocês mais devem estar ouvindo falar nos últimos tempos. É o presidente da Câmara quem decide a abertura de um processo de impeachment do presidente da República. Atualmente são mais de 60 pedidos de impedimento na mesa da presidência da Câmara, que o Rodrigo Maia, por algum motivo, resolveu não dar seguimento, sentou ali em cima. Não deu seguimento, mas também não arquivou. Eles estão lá esperando alguma coisa e tem gente já falando que se não ganhar o candidato de Rodrigo Maia, ele pode deixar uma surpresinha para o seu sucessor, que é um processo de impeachment aberto. Ah, Gabriela, mas se ele fizesse isso, ele estaria retaliando o presidente da República por não ter feito o que ele quis. Isso lembra alguma coisa para vocês? Pois é, o Eduardo Cunha com a Dilma, né? Então vamos embora. O presidente acaba sendo o grande articulador dos trabalhos de cada casa em um cenário que dezenas de partidos representados no Congresso Nacional precisam entrar em acordo. E além de tudo isso, a gente também não pode esquecer que o presidente da Câmara é o segundo na linha sucessória da presidência da República depois do vice-presidente. Então, presidente, vice, presidente da Câmara. Considerando o nosso histórico de disputas entre presidente e vice, não é pouca coisa. Bom, Gabriela, entendi. Mas então, como é que estão as coisas? Olha, galera, é bem possível que a gente tenha que fazer uma edição extraordinária aqui nesse vídeo ou eventualmente fazer um complemento no Instagram para a gente conversar sobre o resultado em si, porque ele começa na noite de segunda-feira. Eu estou filmando antes da eleição terminar, mas nós já temos algum pano para manga que acho que a gente pode discutir agora. Para a Câmara, o candidato que está sendo apoiado pelo atual presidente, o Rodrigo Maia, e por boa parte da oposição ao governo Bolsonaro é o deputado Baleia Rossi, do MDB. Já o candidato que tá com cara de já ganhou é o Arthur Lira, do PP. O Arthur Lira é o líder do Centrão, o bloco mais mal falado do Congresso Nacional. Temos aqui vídeos sobre o Centrão também. Vocês lembram, aliás, quem foi o último líder do Centrão que chegou à presidência da Câmara?
Ele mesmo, o famoso e já citado Eduardo Cunha, aquele que foi afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal, depois foi cassado e preso na Operação Lava Jato. Aliás, vocês sabem quem votou pela absolvição do Eduardo Cunha na votação sobre a cassação do mandato dele? Sim, ele mesmo, o Arthur Lira. Pois é, né? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Nisso ele acertou. E já que a gente está falando de Centrão, vamos lembrar que em 2018, durante a campanha, o general Heleno, braço direito do presidente Jair Bolsonaro, cantou uma musiquinha muito linda. Se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão. Pois é, galera. Viver é pagar a língua, pelo menos pro Bolsonaro. Quem está hoje negociando milhões em emendas e fazendo planilha de gastos por voto para descolar um presidente da Câmara amigável? Ele mesmo, o presidente Jair Bolsonaro, o cara que ia lutar contra a velha política e contra tudo que tá aí. As voltas que a terra plana dá, não é, meu povo? Por isso que eu digo para vocês que a pessoa que deveria estar mais brava, mais desiludida, é o eleitor do Bolsonaro. Imagina você votar num cara achando que ele ia ser contra a corrupção, que ele ia apoiar a Lava Jato, que ele ia apoiar uma agenda liberal, que ia acabar com a política tradicional, e depois de tudo isso, sobra para você o que o Bolsonaro, o que o governo Jair Bolsonaro está apresentando. Além do negacionismo, enfim, mas falando que ninguém vai sucatear para privatizar para os amigos, comprando eleição no Congresso com dinheiro de emenda, gritando pelo fim da Lava Jato. É o cúmulo do estelionato eleitoral. Deve ser muito difícil para quem votou 17 e tem algum brio. Se você votou nesse cara e não está incomodado por ele ter te enganado, tem algum problema aí. Ah, Gabriela, mas em quem eu vou votar se não for o Bolsonaro? A gente não está na eleição de 2022. A gente está falando se a gente acha que ele está fazendo um bom governo ou não. A gente está falando se ele está se comportando como ele prometeu na eleição ou não. Entendeu? Coisas distintas. Em 2022, vocês podem dizer para mim, mas é porque eu tinha que escolher entre. Dizer que ele está sendo bom agora é porque você está gostando do que você está vendo agora. Gabriela, mas então agora o Bolsonaro se deu bem? Será que ele vai conseguir tudo que ele quer depois de tudo que ele fez? Calma, galera. O Arthur Lira pode até ganhar a eleição para a presidência da Câmara. O Rodrigo Pacheco, do DEM, que é também o preferido do Planalto, pode até ganhar a presidência do Senado. Mas eu não ficaria tão confiante sobre o Bolsonaro ficar de boa. Sabe por quê? Porque não importa quem ganhar essa semana. O fato é que o Bolsonaro está vendido. Claro que para ele é melhor se ganhar o Arthur Lira, mas enfim. E eu falo que ele está vendido porque o preço do Centrão só vai aumentar. O preço para fazer avançar a pauta de costumes, que é o assunto que a base dele adora, o preço para votar alguma reforma que faça parecer que esse governo fez algo para mostrar na eleição presidencial de 2022, enfim, o preço para abafar cada processo de impeachment, cada pedido que chega no Congresso, o preço para livrar o Flávio, tudo isso aumenta, porque o Jair está perdendo o poder de barganha. Hoje, o preço do apoio do Centrão são algumas centenas de milhões de reais em emendas, mais cargos de segundo e terceiro escalão, alguns ministérios da cidadania, talvez o da saúde, talvez o da educação, a recriação de alguns novos também, tudo diferente do que o Bolsonaro dizia que ia fazer na eleição. Mas o que o Centrão vai querer na semana que vem? O que o Centrão vai querer se o Bolsonaro perdeu o índice de aprovação? A gente sabe que o Bolsonaro, em alguma medida, não sabe se controlar. Ele tem uma vaidade que faz com que ele, eleito com a faca e o queijo na mão, consiga estragar todas as vantagens que ele tinha. A gente olha as pesquisas e pensa, mas todo absurdo que ele fez não o prejudica em nada? Prejudica. A opção dele pelo absurdo está fazendo ele ficar cada dia mais rendido ao Centrão. Se ele fosse mais razoável, ele não estaria nessa posição. Por isso que eu digo que quem votou nele deveria estar muito pistola. Porque ele está entregando o Brasil na mão do pessoal de quem vocês votaram nele para fugir. Vocês entenderam? Já que a gente está falando do assunto estratégia e a eleição no Congresso Nacional, eu queria pontuar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês viram, mas embora o candidato Baleia Rossi tenha conseguido o apoio de boa parte da oposição ao Bolsonaro, com o discurso de que ele manteria a Câmara independente da interferência do presidente, ele não ganhou o apoio de todo mundo. O PSOL, por exemplo, adotou um candidato próprio. E, enfim, o PSOL, claro, tem os seus motivos. De fato, a pauta do Baleia Rossi não é alinhada aos propósitos históricos do PSOL. Mas eles seriam alinhados em alguns pontos importantes e talvez o mais importante de todos, que é a oposição aos arrobos do presidente da República. Não é tudo, eu sei, mas é alguma coisa e talvez a coisa mais urgente. E isso porque a gente tem que lembrar que, embora o presidente Bolsonaro esteja cavando o próprio fracasso, ele ainda é uma ameaça séria para 2022, uma ameaça grande, importante. A gente ouviu muito falar em frente ampla para as eleições do ano que vem, em consolidar um candidato que represente um consenso mínimo, ouçam, mínimo,
entre as forças políticas que veem o Bolsonaro como a maior ameaça à estabilidade política e social do Brasil em décadas. Depois que a gente conseguir afastar o Bolsonaro, volta todo mundo a lutar pelos seus projetos, pelas ideias que cada um acredita. E isso porque é lógico que existem conflitos de ideias, que existem projetos de país diferentes e que merecem ser defendidos. A Frente Ampla não é antipolítica, é a política. A política é negociar e chegar em acordos com quem você não concorda. Enfim, não dá para querer fazer frente ampla só com quem pensa exatamente igual a você, entendeu? Eu vou deixar para vocês um tweet, eu vou usar um fio do Orlando Silva, do PCdoB, em dezembro do ano passado, para vocês acompanharem comigo e a gente refletir juntos. Ele começa o fio dizendo o seguinte: o que vale mais? A vitória possível ou a derrota certa? Essa é uma questão essencial em uma eleição em que não é o voto popular a ser conquistado, mas o voto de parlamentares, com convicções formadas e sujeitos às interferências e conveniências de outros poderes. E ele continua: há quem se recuse a alianças com forças liberais, porque acham que isso macula sua existência pura, tornando-se incoerente com o programa e os princípios que defendem. Nada mais errado politicamente. Por esse raciocínio, não haveria resistência aliada que venceu o eixo na guerra. Mas não só, continua Orlando Silva, não haveria avanço nenhum, em tempo algum, em um país que historicamente tem o centro e a centro-direita como grandes forças políticas, que é o nosso caso. Marcando posição a cada batalha, não teríamos a anistia, a derrota da ditadura e as vitórias do campo progressista. O que ele está falando é, aqui no Brasil, o centro e a centro-direita são atores políticos muito importantes e muito fortes. Ou a gente se une a esses campos em algum momento para conseguir, por exemplo, afastar ameaças mais significativas para a gente continuar o debate democrático com a nossa contraposição às ideias desses campos, ou a gente não vai muito longe. E aí o Orlando continua: há quem diga que Maia apoia as pautas do governo. Será? Por que o Planalto está hipotecando a alma para eleger o seu candidato? A pauta do Bolsonaro não é ditada pelas reformas. A pauta dele é criar condições para uma ditadura. Com a reeleição em 2022, ele sonha em fechar o regime. Eu complementaria, e o Orlando vai chegar nisso também mais para frente no fio. Se o presidente não quer o candidato do Maia, talvez seja porque o Maia apoia algumas pautas, mas não todas. Já é algo. A candidatura alternativa viável, a gente goste ou não, é a do Baleia Rossi. Então, se a gente não pode ganhar tudo, a gente prefere perder completamente? E perder completamente num campo que tem reflexo na vida das pessoas? Depois de alguns outros tweets, o Orlando Silva fala sobre isso. Antes da eleição, ele diz: qualquer uma. A gente tem um país, a gente tem pessoas. E aí, citando o Orlando, ele diz: a esquerda unida em torno de uma candidatura que assuma compromissos mínimos terá melhores condições para os embates e a preparação de 2022. Reduziremos a capacidade de estrago do lado de lá. Não podemos esquecer, antes da eleição, há um país. E vejam que ele diz aqui em compromissos mínimos, a gente já falou no mínimo, lembra quando falou da frente ampla? Porque não dá para formar frente ampla excluindo todo mundo que não é exatamente como você. As pessoas vão ter que começar a pensar em abrir mão do protagonismo. E aí, seguindo com Orlando Silva, ele diz o seguinte: esse tipo de aliança feita à luz do dia é da própria essência do parlamento e não significa, de modo algum, submissão às pautas de forças com quem nos aliamos para um objetivo pontual, porém transcendente: derrotar o Bolsonaro e defender a democracia. Ele está falando, não é porque a gente vai se unir em torno da candidatura do Baleia Rossi que agora a gente começou a partilhar de todas as convicções desse grupo. Claro que não. A gente resolve esse problema primeiro e depois a gente volta a discordar. E é por isso que ele diz: fora disso, desse acordo pontual, podemos pegar em lanças, travar o combate que for na defesa do que nos é caro. É a vitória possível. Pode ser pouco para quem quer jogar para a galera. De fato, não dá muitas curtidas nas redes, mas dá um alento fundamental ao país e ao nosso povo. Eu complemento dizendo que aprender a ceder para a vitória do possível, de fato, não pega bem nas redes, porque as redes tendem a ser muito mais sectárias e intolerantes. Mas será que faz sentido a gente colocar o povo em risco para ficar bem no Twitter? Vale jogar com a vida dos eleitores para garantir um lugar de protagonismo? E eu vou terminar com o Orlando Silva dizendo sobre a opção dele, né? Ele diz: opto pelo caminho mais difícil, argumentar, construir e participar de uma união amalgamada pela defesa da democracia. É a frente ampla que pode efetivamente derrotar o Bolsonaro. Quase toda a esquerda aprendeu com as lições do passado. Ainda tem lugar aqui no trem da história. Enfim,
O problema, e eu não estou falando só de um partido ou de uma pessoa, mas de várias, é que muita gente só está engajada nesse projeto de frente ampla se, enfim, ela for capitaneada por essa pessoa, pelo partido dela, entendeu? A gente precisa ter mais gente disposta a abrir mão do protagonismo e entender o que a gente pode fazer com a realidade que a gente tem. E para não dizer que eu falei só da esquerda, é só olhar para o DEM, por exemplo. Ele ficou anos fazendo jogo duplo. Ao mesmo tempo que tentava usar o protagonismo para se viabilizar como alternativa em 2022 e, portanto, como oposição, não abriu mão de pegar cargos no governo. Hoje, ele está pagando esse mico de brigar em público, de ter uma liderança queimando a outra e de virar coadjuvante de novo. E eles estão contando com a nossa falta de memória. É por isso que eu sempre falo para vocês que a gente tem que cobrar e lembrar. Lembrar em 2022 de quem prometeu e não cumpriu, de quem fala bem, mas não entrega, de quem tenta agradar todo mundo e é incoerente. Eu sempre falo sobre a necessidade de a gente ver o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. E isso não é fatalismo, não é pra gente se acostumar com o mundo e não tentar mudar ou não tentar acabar com as injustiças. É exatamente para que a gente consiga fazer um diagnóstico pragmático e traçar estratégias para a mudança. Só desejar que as coisas fossem diferentes, só falar que a gente quer que o mundo seja outro, que o eleitorado seja outro, só conversar com os seus dentro do seu grupo, só pegar bem no Twitter, só fazer o que você se sente confortável, não vai trazer mudança prática nenhuma, não vai melhorar a vida de ninguém. E é isso, né? A gente precisa conversar até com quem a gente não gosta, porque tem gente contando com a nossa inabilidade para fazer isso. Tem gente contando com a nossa vaidade, que não admite que outra pessoa ou partido ocupe o centro do palco. Sabe quem é essa pessoa? Ele mesmo, o Bolsonaro. Bom, é isso, galera. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.